Sua namorada está pronta! Olá! Ah, pai! Ela é igual a todas as outras que você me fez! Por que você não cria alguém assim como eu? Isso não pode continuar assim! Eu não quero ficar sozinho pra sempre, não! Frankenstein, obra de Mary Shelley, também conhecido como O Prometeu Moderno, é se não o mais famoso símbolo de monstruosidade humana e as consequências de uma ambição desenfreada. É uma história que não só nos faz questionar sobre quem seria o monstro entre a criatura e o seu criador, mas também reconhecer a nossa própria condição de ser humano. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Clara Pera, esse aqui é o meu canal Chá com Pera e eu li Frankenstein. Vamos falar sobre. Até o lançamento do filme de 2025, eu ainda não havia conhecido muito bem a história original, o conto original da Mary Shelley. O meu primeiro contato com a história foi exatamente nesse clipezinho que vocês viram aí no começo. Sim, eu conheci Frankenstein através da Turma da Mônica. Mas assistir a adaptação que saiu em 2025 despertou uma chama em mim, sabe? Aquela chama dentro de mim que falou, eu preciso conhecer essa história melhor. Então, eu decidi ler o livro. Existem inúmeras diferenças entre o livro original e o filme de 2025. Isso incomodou algumas pessoas, mas, sinceramente, falem o que você quiser do filme. Eu adorei. Inclusive, me apaixonei mais ainda pela adaptação depois de ler o livro. Não porque é completamente fiel à história, mas porque, mesmo com todas as mudanças e mesmo depois de mudar até os personagens e o que cada um representa, ele ainda consegue manter a essência da história viva. Além de ser muito bonito, não vou mentir. Mas pro bem desse vídeo eu não vou focar tanto assim nas mudanças, também não vou focar muito na adaptação. Talvez eu mencione de vez em quando alguma mudança se eu achar necessário, mas o foco principal aqui será o romance original. Beleza? A análise que você vai ver hoje é provavelmente bem diferente de tudo que você já viu entre as análises de Frankenstein. Eu espero. E eu espero que vocês embarquem comigo nessa história e fiquem tão apaixonados quanto eu. Sem mais delongas, pega uma pipoquinha e um chá e vamos começar. Victor Frankenstein é um jovem curioso e cheio de paixão pelos segredos do céu e da terra. Diferente de todo aquele bafafá que acontece no filme, as pressões por parte do pai, o falecimento traumático da mãe, a inveja pelo irmão mais novo e o encontro com um anjo vermelho em chamas, no livro Victor teve uma infância que pode até ser considerada perfeita. Afinal, ele era descendente de uma das famílias mais importantes da República de Genebra e seus pais eram unidos e amorosos. As ternas carícias de minha mãe e o sorriso de meu pai, que expressavam um prazer benevolente quando olhava para mim, são minhas primeiras lembranças. Eu era o brinquedo, o ídolo deles e algo mais. O filho, a criatura inocente e indefesa que lhes foi dada pelos céus, que seria educada para o bem e cujo destino estava em suas mãos apontar para a felicidade ou para o tormento, conforme cumprissem seus deveres em relação a mim. Victor permaneceu filho único até seus pais conhecerem Elizabeth, uma garota órfã e pobre, e seus pais resolverem adotá-la. E é claro, mais tarde ele ganha um irmão que é 7 anos mais novo, e a família vive harmoniosamente na reclusão de uma casa rica em Genebra. Tá, mas espera, por que você tá me contando todas essas informações sobre a infância de Victor? Gente, eu sei que é chato quando uma história começa com uma infância feliz ao invés de traumas e ódio sem fim, mas fica comigo, eu tô só contando isso aqui porque é um contexto importante, vocês vão entender. É pra vocês verem que até uma pessoa que vive uma infância feliz, uma vida feliz e sem traumas familiares é capaz de fazer um mal irreversível.
Pensem sobre isso. Enfim, com o passar do tempo, Victor se torna muito interessado e eventualmente obcecado pela física natural e a química. E isso faz ingressar na universidade, só um segundo, Ingolstadt. E nessa universidade, ele começa um trabalho árduo e secreto. Quem poderá conceber os horrores de minha labuta secreta enquanto estava imerso na profana umidade da tumba ou torturava um animal vivo para animar o barro inanimado? Meus membros agora tremem e meus olhos transbordam com as lembranças. Mas então, um impulso irresistível e quase desvairado lançou-me adiante. Tinha a impressão de ter perdido a alma ou me afastado de qualquer sensação a não ser por essa busca. Victor, sem mais nem menos, inicia o projeto mais revolucionário de sua vida. A criação de um homem completo, a partir de partes falecidas de outros corpos. Se você parar para pensar, literalmente uma vida após a morte. Por 2 anos, Victor se torna completamente obcecado por esse trabalho. Não conseguia mais ver beleza na natureza, na luz do dia, no canto dos pássaros. Seus olhos se tornaram completamente insensíveis, enquanto ele permanecia concentrado apenas no objetivo de seu projeto. Foi uma noite triste de novembro que contemplei o sucesso de minha obra. Com uma inquietação que quase chegava à agonia, reuni ao meu redor os instrumentos vitais que pudessem infundir uma centelha de existência na coisa sem vida que jazia aos meus pés. Era quase 1 da manhã. A chuva triste tamborilava nas vidraças e minha vela já quase se apagava, quando por um bruxoleio de uma luz semi-extinta vi o olho amarelo e baço da criatura. Ela respirou fundo e um movimento convulsivo agitou seus membros. Assim que Victor se depara com o sucesso de sua labuta, é como se o transe em que ele estava nos últimos 2 anos cessasse. E ele é tomado por uma sensação de desgosto e horror. Como poderia um homem como ele criar algo tão horrendo e assustador? Tomado pelo medo, ele sai correndo para fora do cômodo e tenta se distrair o máximo possível. Ele não tem coragem de olhar para a criatura, quanto mais tentar conversar com ela, tocá-la, ensiná-la os costumes da sociedade. Ele simplesmente vai passear com seu melhor amigo pela universidade. E quando ele volta para sua estação de trabalho e percebe que a criatura não está mais lá, ao invés de ficar preocupado pela sua própria criação estar solta pelo mundo, ele sente alívio, pois estava livre da responsabilidade. Meses se passam e nenhum sinal da aberração que Victor criou. Então, deve estar tudo bem, né? Não. Infelizmente não. No mês de maio, Victor recebe uma carta de seu pai, e nela contém a notícia de que o seu irmãozinho, William, foi assassinado. Por quem, ele não faz ideia, mas Victor decide seguir imediatamente para Genebra para encontrar com a sua família que acabara de sofrer uma perda terrível. E é em Genebra que Victor é forçado ao encontro que ele mais temia, pois ele avista, se esgueirando por detrás de um arvoredo, o ser abominável ao qual ele dera vida, a sua criação. Então foi ele, o demônio desgraçado que assassinou seu irmão. Inconsolável, Victor vaga pelas montanhas cobertas de neve, sozinho, e dessa vez se depara de frente com a criatura. Victor, obviamente, a preenche de palavras de ódio e vingança, mas ela se torna defensiva e pede para que seu criador apenas ouça a sua história. Não, espera! Que isso, gente? Não, calma. Ainda não. Bom, Victor minimamente se compadece com a criatura e decide ouvir o que ela tem a dizer. A criatura o leva para uma cabana isolada, na qual ela estava escondida, e os dois se sentam à lareira para ficarem mais confortáveis, porque por 6 capítulos é um grande blá 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 de como a criatura sofreu sozinha e vagou por terras desconhecidas e comeu frutas silvestres, desenvolveu ódio pela humanidade. E sim, ela matou o irmãozinho de Victor. Mesmo tendo o culpado agora pelo assassinato de seu irmão confirmado, Victor
ainda assim sente uma certa compaixão pela criatura e coloca a culpa do seu irmão ter morrido na criatura, sim, mas também em si mesmo, afinal foi ele que a criou. Bom, por fim, a criatura pede ao Victor que ele crie uma parceira para ele, assim como uma Eva para Adão, apesar da criatura se comparar muito mais com o próprio demônio do que com Adão. A gente vai chegar nessa parte. Victor hesita um pouco, mas a criatura continua implorando e diz que ele não vai mais incomodar ninguém se Victor fizer isso, ele vai se esconder nos fins da terra com a sua esposa e nunca mais vai dar um pio. Victor decide então embarcar em uma longa viagem para construir essa mulher da mesma forma que ele fez com a sua primeira criação. Ele sabe que no meio disso tudo a criatura está sempre o seguindo, afinal ela precisa ter certeza de que Victor está fazendo o trabalho como ela pediu. Aqui a gente percebe o quão impulsivo Victor é, porque ao finalizar o seu trabalho, ou quer dizer, quase finalizar, uma onda de terror vem até ele e ele pensa, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Se isso aqui virar um monstro igual ele e os dois tiverem filhos e aí tem um monte de monstrinhos pelo mundo, ou pior ainda, ou talvez não pior, mas seria pior, seria ruim igual. Essa segunda criação rejeita a primeira criação e aí os dois ficam isolados no mundo, à solta, dá ruim, o mundo acaba. Então, no meio desse surto, ele destrói a sua segunda criação, né, com as suas próprias mãos. E a primeira criação, que estava lá assistindo tudo, aparece cheia de ódio e só jura uma coisa para Victor: estarei com você em sua noite de núpcias. Como assim? Por que você tá falando isso, hein, criatura? Victor obviamente acha que a criatura tá se referindo a quando ele se casar com Elizabeth, né? Eu sei, parece um pouco estranho, porque na história eles são meio que primos, mas não são primos de verdade, ela é órfã. Enfim, é toda uma outra história que eu não vou contar aqui. Mas ele acha basicamente que a criatura vai matar ele, né? Vai matar o Victor na noite de núpcias dele. Porém, a criatura tem outros planos. Ela prefere assombrar a vida de Victor para sempre. Então, ela mata a sua esposa, ela mata o seu melhor amigo, ela vive nessa perseguição, ele perseguindo a criatura perseguindo ele, e vira uma bagunça. O Victor nunca consegue pegar a criatura no ato, ele nunca consegue matá-la. A criatura se tornou um fantasma na vida de Victor. E, bom, é nesse processo que Victor eventualmente falece, perseguindo e ao mesmo tempo sendo perseguido por sua própria criação. Tudo que eu contei pra vocês até agora é verdade. Mas é possível que eu tenha omitido uma coisa ou outra. Afinal, todo mundo que já assistiu ou leu Frankenstein sabe que a criatura não é esse monstro horrível que só quer o mal para a humanidade, por mais que algumas ações dele demonstrem um pouco isso. Agora a gente vai mudar um pouco de perspectiva, tentar ver as coisas por outro lado. E isso começa com o nascimento forçado de um ser que nunca deveria existir. É com grande dificuldade que recordo o período inicial de minha existência. Todos os acontecimentos daquela época parecem confusos e indistintos. Uma estranha multiplicidade de sensações tomou-me de surpresa e simultaneamente vi, senti, ouvi e experimentei odores, e demorou um bom tempo antes que aprendesse a distinguir as operações dos vários sentidos. O abandono de Victor forçou a criatura a descobrir tudo sobre o mundo sozinha. Apesar de ter o corpo de um homem adulto, havia acabado de nascer e aprendeu aos poucos como a natureza funcionava, vagando por florestas e comendo frutinhas silvestres. O seu primeiro contato com o ser humano foi estranho. Em um dia de muito frio, ele encontra uma cabana isolada em um morro. Como a porta estava aberta, ele entrou e percebeu um velho sentado à lareira. Quando o senhor vira para ver quem que estava entrando na casa dele, ele leva um susto e sai correndo, gritando: "Ah, meu Deus!" A criatura fica confusa, não entende porque ele fugiu,
mas ela decide passar a noite ali, pelo menos. No dia seguinte, ele decide passear um pouco e encontra um pequeno vilarejo. Ele fica fascinado com absolutamente tudo que ele vê. As hortas, os chalés, o leite e o queijo postos às janelas. Só que ele ainda não entende muito bem o que ele está fazendo e ele acaba entrando em um desses chalés, ou seja, invadindo, e causa um furdúncio. Algumas pessoas gritam, outras desmaiam, outros atacam ele, jogam pedras nele e o afugentam. Assustado e agora machucado, ele foge para um campo aberto e se abriga em um casebre pobre. Ele percebe que esse casebre está ligado a um chalé aconchegante, mas por causa da sua última experiência, ele não ousa entrar e decide ficar na pobreza daquele refúgio até que precisasse fugir novamente. Ali então, abriguei-me e deitei feliz por ter encontrado um refúgio, embora miserável, da inclemência do tempo e mais ainda da barbaridade do homem. É morando nesse casebre que ele conhece a família que indiretamente o ensina tudo sobre a humanidade. Os costumes, os trejeitos, a linguagem. Ele aprende sobre o universo e o mundo ao ouvir os estudos e leituras dos outros. Mas para ele parecia que quanto mais ele entendia, mais vazio ele se sentia. Quanto mais conhecimento, mais pesar e mais dúvidas ele tinha. Ele sente empatia por essa família que ele mesmo chama de protetores, mesmo que eles nem saibam da existência dele. Mas com o passar do tempo, a criatura começa a comparar a sua própria existência com a existência dos seres humanos. Por que não sou como eles? Ele se perguntava. Por que eu sou atacado e afugentado? Onde estão os meus laços e minhas afeições? Um belo dia, ele encontra um livro muito interessante, Paraíso Perdido, de John Milton. Felizmente, ou infelizmente, depende do ponto de vista, ele já sabia ler àquela altura. Mas eu digo talvez infelizmente porque é com a leitura desse livro que ele começa a ficar mais perturbado. Para quem não sabe, Paraíso Perdido é um poema muito antigo, lá de 1667, baseado na história de Gênesis da Bíblia. É basicamente como o autor imagina que tenha acontecido a criação do mundo, né? Desde a rebelião de Satanás até a queda do homem. A criatura, ao ler esse livro, sente uma estranha similaridade entre ele e os seres humanos, mas ao mesmo tempo se sente como um ser completamente distinto. Então ele pensa o seguinte: olha, se eu não sou como o ser humano na história de Gênesis da Bíblia ou nessa história do Paraíso Perdido, então eu devo ser como... isso mesmo, o próprio demônio. Ai, coitado, gente. Na perspectiva dele, na verdade, ele é até pior que Satanás. Porque não só ele sente uma inveja crescente pelos seres humanos, como também percebe a sua condição como desfavorecida a do diabo. Satã teve companheiros, demônios, para admirá-lo e apoiá-lo, mas eu sou solitário e abominável. Enfim, enquanto a criatura observava os seus protetores, ela começa a nutrir uma certa esperança de que eles o acolhessem. Eu observo eles todos os dias, eles parecem criaturas tão agradáveis e compassivas. Eles não se importariam com a minha forma assustadora, não é? Quanto mais os observava, maior era o desejo de pedir-lhes proteção e benevolência. Meu coração clamava por ser conhecido e amado por aquelas criaturas adoráveis. Ver seus olhares cativantes voltados para mim com afeto era minha maior ambição. Em um dia em que todos os filhos saem de casa e fica apenas o ancião cego, a criatura decide finalmente dar as caras e se apresentar. O seu plano era simples. Ele falaria com o velho primeiro, que já que era cego não teria um pré-julgamento sobre quem ele era, e o convenceria a acalmar o resto da família assim que eles o vissem. Até que dá tudo certo no começo. Ele se apresenta como um viajante e é bem recebido. Ele explica que tem sofrido preconceito pela sua forma incomum e o velho demonstra empatia por ele. Mas isso acaba não durando muito, porque quando a criatura vê que a família, o resto da família está voltando para o chalé, ele fica desesperado e perde completamente as estribeiras. Quando a família entra no chalé e vê aquela forma grotesca e assustadora segurando as mãos do idoso, eles o atacam. O irmão mais velho transfere golpes nela com um bastão
E mesmo sabendo que ela poderia destruí-lo com as próprias mãos se ela quisesse, a criatura apenas foge e volta a se esconder no casebre. Bom, depois desse desastre, a criatura se torna ainda mais desesperada. A família que morava no chalé decide ir embora, porque eles acreditam que não é mais seguro morar por lá, e a criatura resolve colocar fogo no lugar inteiro e ir embora. Vagando sozinho novamente, ele foi caçado e machucado e não teve paz por um segundo sequer. O ódio pela humanidade passou a ser inevitável. E como aparentemente ele tinha os escritos de Victor no próprio bolso o tempo inteiro, ele descobre quem é o seu criador e decide ir até a sua cidade natal, que é o quê? Genebra. Então, o ódio que a criatura estava nutrindo pela humanidade foi transferido para Victor, que agora ela sabia que era o seu criador, e a sede por vingança cresceu cada vez mais. A criatura seguiu, então, para Genebra em busca de respostas, afinal ela quer saber, né? Por que você me fez, seu desgraçado. E depois de 2 meses, ela chega em Genebra. E é dessa forma que ela avista uma criancinha, né, que estava correndo e brincando até mais ou menos onde estava o esconderijo em que ela estava ficando ali por aquele tempo. Na mesma hora, ele pensa, olha, uma criança inocente não vai ter preconceitos e vai me aceitar como eu sou. Né, gente? Minha gente, a criatura simplesmente agarra essa criança e fala, você vai ser meu amigo agora. E a criança fala, não, meu Deus, criatura horrenda, feia, socorro, me solta. Eu vou falar pro meu pai que você tá me sequestrando. Você não vai ver seu pai nunca mais, você vai ficar comigo agora. Ai, não, meu pai é síndico, ele vai te punir se você fizer isso e blá, blá, blá. Eu adoro que criança rica, até quando tá sendo agarrada por uma criatura gigantesca, ela ainda consegue ser mimada. Eu acho maravilhoso. Mas enfim, no meio disso tudo, o menino acaba revelando que o pai dele é o síndico, o Sr. Frankenstein, né? E, bom, como a criatura tinha acesso aos escritos de Victor e descobriu o sobrenome dele, ele viu, né, que aquela vítima dele ali era parente do seu criador. Então ele decide, né, que a criança seria a sua primeira vítima. E ele esgana ela. Enfim, é assim que a criatura assassina o irmão de Victor, acontece nas melhores famílias, e isso leva ao encontro entre a criatura e Victor, e o resto é história, né? O que eu acho mais interessante no final dessa história toda é que quando a criatura se depara com a morte de Victor, todo o ódio e a depravação que ela sentia se aplainou. É seguro dizer que ele se arrepende profundamente de todas as mortes que ele causou e todo o sofrimento que ele causou, mas ele não se culpa completamente por tudo que aconteceu. Afinal, não era nem para ele existir. Meu coração foi feito para ser suscetível ao amor e à compaixão, e quando conduzido pela infelicidade ao vício e ao ódio, não suportou a violência da mudança sem afligir-se de um modo que jamais poderá imaginar. Ele não se sentiu bem matando em nenhum momento, mas ele ficou tão imerso naquela sede de vingança que era impossível ele escutar a razão. No fim, não é sobre quem é culpado ou não. O que passou, e já que a missão de vida da criatura havia se tornado vingança, quando Victor morre, ele volta a ficar vazio. E se não existe mais propósito, não existe mais vida. Em um ato final, a criatura se joga ao mar e nunca mais é vista. Estou aqui no dia seguinte, confortavelmente em minha cama, para conversar um pouquinho mais com vocês sobre tudo que a gente falou até agora. Eu mostrei para vocês 2 pontos de vista diferentes e agora eu vou mostrar um pouco mais do meu ponto de vista. Ler Frankenstein foi definitivamente uma experiência. Não foi nada do que eu imaginei que seria, não foi nada do que eu esperava. Eu abri o livro esperando uma coisa e me veio outra coisa completamente diferente. E isso não falo no sentido ruim, porque foi, na verdade, uma experiência bem positiva pra mim. A ideia principal de Frankenstein que a gente tem acabou se tornando muito superficial, eu sinto. E por isso eu não esperava
me ver na criatura. E eu também não esperava que esse livro fosse tão lindo. Olha só. Isso, tá cheio de marcação também. Esse provavelmente é o livro mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Essa aqui é a versão da Dark Side. Meus parabéns, Dark Side, vocês são incríveis. Meu Deus do céu, que livro maravilhoso. Eu acho que cada pessoa que lê esse livro vai ter uma visão um pouquinho diferente de tudo que acontece nele. Afinal, ele não pede para que você escolha lados. Muito pelo contrário, ele faz você questionar todos os personagens, mas principalmente Victor e a criatura. Uma coisa muito interessante que eu percebi do filme é que ele desenvolve e foca também em outros personagens, ele muda um pouquinho os personagens. Eu vi muito isso na Elizabeth, né, que no livro ela não é absolutamente ninguém, ela é só uma mulher por quem Victor está apaixonado e eventualmente ela morre pelas mãos da criatura. E tirando isso, não tem nenhum outro traço de personalidade que eu tenha conseguido identificar. Ela é só uma mulher virtuosa e nada mais. E a Elizabeth do filme é uma coisa completamente diferente, mas eu não sei como eu me sinto sobre toda a questão meio Bela e a Fera que aconteceu no filme, sabe? Ela meio que se apaixonar pela criatura, mas eu gostei bastante de como ela representa a compaixão e a empatia pelas coisas pequenas e pelas coisas excluídas da sociedade, reclusas da sociedade. Porém, no livro ela não tem... Não existe nada disso. O livro foca muito mais nesse arco entre Victor e a criatura. Isso aqui não sou eu dizendo que é bom ou ruim, ou certo e errado. Eu acho que ambos têm pontos muito interessantes e ambos focam em coisas muito interessantes, mas focando no livro um pouco. Quando eu comecei a ler esse livro, eu imaginei que eu leria algo como qualquer outro conteúdo que tenha uma certa monstruosidade, sabe? Uma criatura cheia de empatia, mas que não tem mal algum e que não é capaz de fazer mal. E eu até que fui bem surpreendida, apesar de ter toda essa discussão dentro do livro, né, da criatura ter nascido para sentir compaixão e amor, e como ela foi excluída e atacada e afugentada em todos os lugares que ela ia, ela desenvolveu esse ódio e foi capaz de coisas terríveis. Teve bastante disso, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso levanta uma discussão, pelo menos na minha cabeça, de o que um ser humano mesmo, o que uma pessoa é capaz de fazer apenas para se sentir vista e amada. Nos 6 capítulos que a criatura só fala e fala sobre tudo o que aconteceu com ela, que do jeito que eu falo, parece que foi muito chato, mas eu adorei. Eu acho que essa é uma das minhas partes favoritas do livro. Ao decorrer desses 6 capítulos, eu comecei a assustadoramente me identificar com muitas coisas que ela falava, principalmente quando ela começou a observar aquela família, né, que ele mesmo chamava-os de protetores. Esse sentimento desesperador de querer ser visto, querer ser amado, mas ter medo de parecer abominável demais, porque todas as experiências dele até aqui ensinaram ele que as pessoas vão fugir dele, que ele tem algum problema, sabe? E eu acho que muitas pessoas podem se identificar com isso, assim como eu me identifiquei. Muitas coisas que acontecem na nossa vida nos fazem acreditar que o problema está na gente. Quando a gente é excluído, quando a gente é recluso ou isolado ou abandonado, o nosso cérebro não consegue imaginar que o problema está na outra pessoa, ou nenhum problema, mas só às vezes a vida acontece, sabe? Às vezes a pessoa não pode estar lá por você e o nosso cérebro coloca a culpa na gente. Afinal, o nosso cérebro quer que a gente esteja bem e protegido e que a gente sobreviva, basicamente. Então, se isolar é praticamente sinônimo de morrer. Então, quando a gente é forçado ao isolamento, ao abandono, à reclusão, isso gera um alerta na nossa cabeça de eu preciso achar alguém neste momento, porque senão eu vou morrer. E já é comprovado que ter amigos é sinal de vitalidade, sabe? Amigos e conexões são energia vital, e energia vital faz a gente viver por mais tempo. A criatura fez escolhas com base na sobrevivência,
E muitas vezes nós, seres humanos, precisamos fazer isso também. Tem vezes que a gente faz escolhas erradas ou ruins, mas essas escolhas são a única coisa que a gente conhece ou a gente consegue fazer quando a gente está no modo sobrevivência. E a criatura viveu no modo sobrevivência o tempo inteiro. Ela sempre esteve no modo sobrevivência, sendo caçada, sendo afugentada. As pessoas corriam quando viam ela. Então, ela tem uns princípios de criatura por estar nesse modo sobrevivência, mas ela faz tudo exatamente como um ser humano faz. Então ela é um ser humano. Mas como o Victor é um cientista, ele pensa em tudo num sentido científico mesmo, ele vê aquela criatura como um monstro, como assim... Ele também não é nenhum psicólogo, então ele não entende do cérebro humano, ele não sabe o que está acontecendo. Então é possível entender ambos os lados, eu sinto, apesar de ambos fazerem escolhas ruins, ambos serem vilões na vida um do outro. Eu acredito que ambos os lados são compreensíveis, assim, apesar de... O fato do Victor ter abandonado a criatura no momento que viu ela, eu acho que... Aí eu não consigo passar pano, não. Mas, no fim, tudo se tornou uma batalha de egos. A criatura, no ego dela, querendo ser vista e amada, e nesse desespero, que é compreensível. E Victor colocando a culpa em si mesmo, por ter criado essa criatura, afinal... Ele começou esse projeto, eu não sei, na verdade, por que ele começou esse projeto. Não é muito explicado, ou se é explicado eu não lembro. É mais explicado no filme, eu sinto, o motivo dele querer fazer esse projeto. No livro é mais tipo, acho que eu vou fazer um negócio. E aí ele entrou num transe, quando terminou ele ficou, putz, acho que eu cometi uma gafe, hein? Ai. Mas eu não acho que ele tenha um complexo de Deus nem nada, pelo menos não no romance original. Mas ele tem um grande problema de empatia, com certeza. Porque ele não consegue ter empatia pela criatura. Ele consegue até certo ponto. Mas no fim ele só culpa a criatura por ter matado todas as pessoas que ele ama. E também ele mesmo por ter criado esse ser, né, que na vida dele é como um fantasma, uma assombração. E eles se perseguem até a morte, basicamente. Enfim, gente, perdão, eu tenho meu roteirinho aqui, mas eu tô abrindo várias tangentes porque é um assunto que me interessa muito e eu tenho vários questionamentos. Eu acho que esse livro, ele faz você sair com mais questionamentos, mais dúvidas do que respostas. Não é um livro pra você ter uma opinião apenas, ou pensar apenas por um lado, ou pensar, essa criatura, nossa, coitada da criatura, e esse Victor é um monstro. Não, eu acho que é um grande trabalho de empatia que esse livro faz você passar. Então, se você ainda não leu, apesar de eu ter dado vários spoilers aqui, eu aconselho você ler, porque principalmente se você se identifica até certo ponto com a criatura, ou até com o Victor, isso é possível também. Eu acho que todo ser humano consegue se identificar com pelo menos uma parte de ambos esses personagens. Eu consegui me identificar tanto com o Victor quanto com a criatura, e eu acho que a nossa geração tem muito a aprender com Frankenstein. Mentira, não tem nada a aprender, porque vocês não vão matar ninguém, pelo amor de Deus, e nem vão criar um corpo, quer dizer, não vão criar um ser humano a partir... Vocês não vão fazer nada disso, né? Eu acho que vocês têm é que ler Frankenstein e trazer os seus próprios questionamentos e pensar muito bem em cada nuance dessa história, porque é uma história extremamente complexa, não é nada do que eu imaginei que seria quando eu comecei a ler, e acabou sendo muito melhor. Eu tava tentando pensar em uma mensagem final para essa história, mas eu não acredito que exista uma mensagem só. Eu acho que cada um consegue tirar dessa história uma mensagem para si. Então eu não quero chegar aqui e falar para vocês que mensagem tirar dessa história. Quando eu comecei a escrever o roteiro desse vídeo, eu tava pensando em fazer algo assim, mas o meu movimento natural foi contar mais a história, expor mais a história para vocês,
da forma mais divertida que eu consigo pensar, para que vocês pensem o que vocês acham dessa história, o que vocês tiram dela. Então eu não vou trazer nenhuma mensagem final, eu só queria trazer esses pontos aqui para vocês mesmo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, se você assistiu até aqui. Esse vídeo foi o mais trabalhoso que eu fiz até hoje nesse canal e eu pretendo fazer mais vídeos como esse, também um pouquinho diferentes. Eu já tô com ideias aqui na minha cuca, mas de verdade, muito obrigada a quem já é inscrito no canal, a quem vai se inscrever agora, a quem chegou agora, a quem tirou um tempinho do próprio dia pra assistir esse vídeo ou qualquer um dos meus outros vídeos. Eu sei que esse vídeo é muito diferente de tudo que eu já fiz. Por favor, me contem aí nos comentários as ideias de vocês, o que vocês acham sobre tudo que eu contei, as experiências de vocês, se vocês se sentirem confortáveis. E me deem feedback, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem mais desse tipo. Eu quero continuar a fazer vídeos assim mais trabalhados, isso vai diminuir um pouco a frequência. Mas os meus vídeos mais, assim, bate-papo, né, que eu costumava fazer bastante no canal, eu vou fazer mais pros membros do canal, então considere tornar-se um membro, também vai me ajudar a continuar. E se quiserem também podem me seguir lá no Instagram, porque eu vou manter vocês atualizados das coisas que eu tô fazendo e tudo mais. E eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês tenham se apaixonado por Frankenstein, assim como eu, quando eu li essa história. Um beijo, gente. Tomem chá, tomem água, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!